Seja muito bem-vindo ao último painel do Rehab Fest, começando agora, às 2 horas da tarde, direto do Estúdio Petrobras, aqui na Cidade das Artes. E hoje a gente tá com uma galera que eu tava conversando com vocês, a galera de Porto Alegre, que a gente faz barulho, a galera de Porto Alegre! Ai, eu tô muito Silvio Santos hoje. E aí, gente, temos um ótimo painel. É o nosso último painel do dia, que costuma ser aquele painel mais animado. A galera tá, tipo, muito feliz. Aqui do nosso lado tá a Maria Eduarda, bem-vinda. Eu acho que. Gente, o microfone dela tá ligado? Dá uma ligadinha aí pra eu conferir que seu microfone tá ligado. Todo mundo confere aí os seus mics. Agora eu acho que ele tá ligado. Agora foi. Daniela, Bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Primeira Parabéns vez, né? por essa iniciativa maravilhosa, né? De dar essa oportunidade para nós, artistas independentes, né? Com os nossos projetos independentes, e fazer com que eles possam ser vistos por mais gente. Primeira vez no Imenso. festival, né? Primeiríssima. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Pela 95ª vez no festival são elas. Bem-vindas! Obrigada. A sua primeira. É a minha primeira vez. A sua primeira. É porque a Magda tá tanto aqui, ela sempre traz uma galera diferente, que eu falo, Ainda bem que eu grudei não é a nela, primeira. Né? Vem bem. E aí? Então, meu nome é Bem-vinda. Carla, sou diretora de arte do curso Despertar de Anitta. E fiquei muito feliz de estar aqui, super honrada. E estou com as melhores expectativas aqui para esse painel. Que bom. E aí, Magda, bem-vinda. Maria, deixa eu deixar isso aqui com você, ó, que aí vocês estão os três aí, ó. Gente linda, beijo pra vocês. Uhul. O Despertar da Anitta é porque ela é modesta, tá, gente? Ela é diretora de arte, mas ela também está concorrendo a melhor figurino. Uau. Então, não é pouca coisa, não. E ainda estamos concorrendo a melhor direção. Tem muito aí, hein? Muita coisa, né? Mas eu vou parar de falar que você sabe quando eu comento, né? Tem negócio. Não, fica tranquila, qualquer coisa eu corto o microfone. Ai, por isso que eu gosto de você. E a galera diretamente de Porto Alegre, tá ele. Até que enfim você tá aqui, hein? Tô te esperando desde ontem, que a galera bem-vinda de volta. Muito obrigado. O festival, ele mudou tanto a nossa história ali, que a gente agora faz de tudo para participar todo ano. É o 4º ano, né? E vocês conseguem, né? Se a gente parar pra pensar assim, todas as produções que você tá envolvido, direto e indiretamente, tem quantas no festival esse ano? Não seja modesto. Eu? Não seja modesto, porque tem umas que eu sei que você tá ali, tipo, por ali. Eu acho que obrigado. esse ano... Não, esse ano são 3. São 3. Uhum. A gente tem as produções Porque Eu Faria Isso e Ela Não Toma Café, tá aqui representando todo mundo. E eu também fiz parte da preparação de elenco e atuei no Ladrões de Relíquias. Então, foram 3. Assim. Arrasou. E apresenta essa galera que tá com você aí. Oi, tudo bem? Eu sou Tudo bem. Luísa Sayuri, muito obrigada por ter a gente aqui. Eu tô aqui com o Rubens no elenco de Porque Eu Faria Isso. E é uma websérie que foi, inclusive, feita pensando no festival, como o Rubens disse. A gente gosta muito de estar aqui, gosta muito das amizades que a gente fez aqui. Então, é uma coisa que a gente quer muito poder vir aqui todo ano. Muito legal. Isso, quem mais tá aí? Eu acho que tem um. Eu sou o Bernardo Razador, tô aqui junto com a Joana, representando o elenco de Ela Não Tomou Café, também uma produção da escola ali, junto com o Rubens, Edu, toda a galera. Tem grande parte do elenco aí também. E muito legal, minha primeira vez aqui, nos outros anos eu não tinha vindo, então muito, muito feliz de estar nesse festival. E vamos ver o que Vamos nos ver, né? reserva. Acho que você consegue passar aí o fiozinho. Fala. Eu sou a Joana Demari, eu tô sem voz hoje. Upsi. Então, como o Bernardo disse, a gente tá vindo para representar o Ela Não Toma Café, mas querendo ou não, a gente vem para representar a escola. O ano passado eu vim, não como elenco, mas eu vim para representar a escola no festival, e é sempre uma gratidão enorme estar aqui. O envolvimento que todo mundo tem com esse festival é muito legal. É isso, gente. E a gente agradece também que vocês venham todo ano, que vocês fretem um avião pra vir, tem uma galera aqui, uma galera muito boa. Mas vamos falar um pouquinho das séries. Maria Eduarda tá representando Ser Mãe É. Me dá aqui, porque esse microfone é todo cheio de negócios, assim, ó. Sim. Todo cheio de negócios esse mic. Conta um pouquinho pra gente do que Pois eu não falei, da né? Eu série. cheguei, agradeci Alô? e tal, e não falei o que eu tava representando. Passei o microfone. Eu tô representando a websérie Ser Mãe É, feita no modo totalmente guerrilha.
que tá disponível tanto no meu Instagram, que é o @mariadudecarvalho, quanto pode falar isso? Claro, deve. Quanto no TikTok, que também é @mariadudecarvalho, e propõe um ponto de vista desconstruído sobre a maternidade, porque é muito impressionante quando a gente revisita a história e a gente percebe que o desejo feminino ao longo dos séculos, ele vem sendo diretamente manipulado. E eu acho que o desejo de ser mãe talvez seja o carro-chefe dessa manipulação, né? Porque afinal de contas, se a gente pensa na humanidade, é muito importante que as mulheres continuem desejando ter filhos, né, para que a gente perpetue a espécie. E se você revisita a história, é interessante e desesperador perceber como que ao longo dos séculos essa narrativa foi sendo modificada, mas sempre de modo a nos convencer de que essa é uma razão biológica, né, da existência feminina. Quando na verdade não é uma construção histórica. Então, muito interessada em abordar isso de uma forma leve e, né, afinal de contas, estamos falando de redes sociais, então tem que ser leve, tem que ser rápido, né, tem que ser em 1 minuto e meio. Eu convidei minha filha, que atualmente é uma adolescente, desesperador, gente, meu Deus do céu. Não recomendo. De fugir. Mas há um ano atrás ela ainda era, assim, ainda era possível conversar, né? Ter um diálogo com ela, então ela aceitou o convite e a gente criou essa websérie, Ser Mãe para falar dessas questões. Na verdade, é para falar da possibilidade de você, porque hoje em dia muitas mulheres já conseguem dizer, não, eu não quero ser mãe. Outras mães dizem claramente que se arrependem, mas mesmo as mães que não se arrependem da maternidade, elas, o dia a dia da maternidade é muito conturbado, né? O desejo não é genuíno, não, desculpa. O desejo não é retilíneo e uniforme, né? Mesmo você desejando, tem dias que você se arrepende daquilo, que você, né, quer sair correndo, quer se jogar pela janela. Quando você tem um adolescente, isso acontece permanentemente. Então, eu acho que a websérie quer falar da realidade da maternidade e dizer que mães também têm outros desejos para além daquilo. Isso não é pecado, né? Tá tudo certo. Porque a história conta pra gente que a maternidade é o que vai te realizar na vida, né? É o que vai suprir todas as suas necessidades. E a realidade dos fatos é que não é assim, é muito diferente. Então, através do humor, a gente trata dessas questões. Mas é legal você falar sobre isso porque a gente não nasce sabendo nada dessas coisas, né? Inclusive, como já é uma construção social, a nossa construção social leva a gente para outro lugar. Ela é tão arraigada, Não né, é? que a gente acredita que aquilo é Que é o natural. E como que foi, então, para você essa construção, né? Em qual momento existiram esses gatilhos para você ir olhando essa construção de um modo... Porque a gente também é criado de um modo a não olhar para essa construção, olhar isso como absoluto, a vida, sólido. né? Aí quando a gente começa a olhar de fora e fala assim, não é bem assim, né? Pra você, como é que foi essa construção? Foi através de uma crise bizarra, quando eu fiz 40 anos, né? Que eu estou com quase 43 no momento. Quando eu fiz 40 anos, eu comecei a me ver diante de um checklist que eu tinha estabelecido. Que é muito comum, né, gente, em idades redondas, a gente fazer um checklist. Até tal idade, eu já vou ter feito isso. E aí, de repente, eu estava às vésperas de fazer 40 anos e não tinha feito um monte de coisas. Assim, a minha listinha estava bem incompleta, né? Ela não tinha sido discada. E eu comecei a me desesperar e pensar, cara, quem é essa mulher que eu não estou me tornando? Porque aquela mulher que eu planejei ser aos 40 anos não está rolando. Quem é essa, né? Que desejou um monte... Aí eu comecei a refletir sobre aqueles desejos que estavam na lista. Se de fato eles em algum momento tinham me representado genuinamente, ou se eu tinha simplesmente aprendido por conta de uma construção histórica a desejar. O casamento, a maternidade, a minha relação com o sexo, um monte de outras coisas. E aí eu fui pesquisar. E aí essa pesquisa histórica deu origem a um documentário chamado Nós por Todas, que também foi feito no modo guerrilha, de forma independente, vai ser lançado no ano que vem. E há essa websérie, porque era muito material. Então, o documentário ele tem um viés mais sério, e a websérie vem num modo mais bem-humorado, mas também revisita a história pelo olhar feminino, pelo olhar da mulher. E é impressionante, gente, como realmente a gente é um joguete na mão
de um mundo machista, né? Você falou uma coisa, eu fiquei pensando. Muitas vezes eu me pego perguntando, não sei se vocês também, mas muitas coisas que eu falo assim, gente, eu gosto disso, ou me ensinaram a gostar disso, sabe? Será que sou eu mesmo ou são as coisas que estão falando pra você? Faz muito sentido isso, né? E mesmo a maternidade, né, que foi vendida pra gente como a grande salvação, né, a razão da gente existir, o que vai nos completar, isso tudo foi construído por homens, né, que nunca foram mães, que desconhecem o que é de fato a maternidade. Então a gente precisa ter muito isso em mente quando a gente pensa na história, né, que a história foi escrita por homens, pelo ponto de vista deles. Então é muito importante que a gente comece a revisitá-la pelo ponto de vista da mulher. Muito interessante. E a galera de Anitta? Conte-nos um pouquinho sobre a Anitta. Então, o Despertar de Anitta se passa no Rio de Janeiro, em 1928, dentro de um hospital psiquiátrico, né? Então, quando a gente ouve exatamente isso que eu falei, o que você pensa? Você pensa um hospital psiquiátrico, assim, um filme mais degradado, sabe? Uma cenografia mais degradada, uma coisa assim. Mas quando você lê o roteiro, Anitta, que é uma das pacientes, ela se imagina como a enfermeira do hospital, né? Apesar dela ser paciente. Então, a websérie começa ela sonhando como se fosse uma enfermeira. Então, quem está vendo está acreditando que ela é a enfermeira, né? Então, ela passa pela ala masculina, fala com os pacientes, aquela coisa toda. E, de repente, mostra, né? A websérie mostra que ela não é uma enfermeira, ela é uma paciente, né? Então, assim, quando eu comecei a ler o roteiro, não sei se a Magda também teve essa sensação, apesar de ser um hospital psiquiátrico, eu falei assim, nossa, mas é romântico. É romântico, não é, sabe? Não é uma coisa assim, triste, sabe? Degradada, nada disso, é romântico. E realmente eu fiz toda a arte, toda a cenografia, todo o figurino de uma forma mais romântica. O nosso professor na época, até o Marcos Flexman, que é, nossa, maravilhoso aí na direção de arte, ele ainda falou assim, Carla, mas você tem certeza? Não é possível. Eu falei assim, não, é romântico, e deu super certo, ele adorou, não é à toa que a gente está aqui também hoje, né? A gente teve muita ajuda também do figurino, apesar de eu ter feito todo o conceito e tudo mais, a gente conseguiu emprestado, né? Porque eu gostei do modo que você falou, modo guerrilha total. Eu fiz contato com a Kika Lopes, que é uma figurinista e que todo mundo conhece, maravilhosa, fui no acervo dela, e consegui, sei lá, eu acho que 80% ou 90% do figurino, do modo que eu conceituei, que eu idealizei, sabe? Foi maravilhoso. Sempre com a ajuda dos atores também, que às vezes não tem o sapato aqui, né? Todo mundo sabe como é que é isso. Todo mundo aqui sabe bem como é que é produzido esse Mas foi muito bom. E o Lucas também, o nosso diretor, né? A gente conseguiu um trabalho assim muito em conjunto, eu me empenhei muito, ele também, Magda, a gente... As atrizes a gente se conhece um pouquinho antes no teste de figurino, né? E depois na gravação, que são 2 dias de gravação que a gente teve e tudo mais, mas assim, eu amei fazer. A Magda faz a enfermeira Má, maravilhosa, que puxa a Anitta assim pelos pelos cabelos. Acho que é isso, não sei se Magda, me o expressei Despertar bem. de Anitta, então, é sobre essa ótica de despertar de um grande De um grande de uma grande desejo, Não sei se eu vou poder dar de uma spoiler, grande gente. construção Porque se eu social. der spoiler, tu deu todo? Não deu não. Faltou, né? Faltou. Então eu quero saber assim, vocês querem spoiler, gente? Vão assistir, vão dizer assim, pô, já contou, perdeu a graça. Mas é o Não, às despertar vezes não dela perde a mesmo, o graça. despertar do... Você sabia que tem gente que eu conheço que gosta de começar o livro lendo o final? É verdade. Porque já sabe o que vai acontecer. Então vou mandar logo a real, Porque gente. assim, A Anitta às vezes é isso, morre, né? Às vezes e é o o caminho. espírito dela que tá lá Que é mudando. segurança, né? A verdade é essa, tá? Já mandei logo a real. É o quê? Eu não vi, foi direto. Já Então, era, o despertar perdeu, já é exatamente isso. Ela morre e aí ela aparece. Chocada. como se- As caras de ó. Pena que a gente. câmera não vai dar um. Aí a pessoa vai querer assistir mais ainda. Com certeza. Com Apaixonadas certeza. pela Anitta, tadinha, andando, Mas é pra se apaixonar mesmo. né? A Carol Pita fez. É a Carol Anitta. Pita que tá Foi a na Carol Carol Pita, Pita é ela que é maravilhosa. a Anitta. Carol Pita é maravilhosa. Maravilhosa. Carol Pita fez comigo Os Marotos. Ah, legal. Já assistiram Os Marotos? Não, Alguém já assistiu Os ainda Marotos? não. Vocês deviam assistir Os Marotos, uma história.
Eu não posso falar qual personagem eu faço, senão a Natália me mata. Estou num episódio aí. Mas então, o despertar é como se assim, ela morre, ela faz a passagem e aparece ela realmente agora sim, agora ela é a enfermeira que ela tanto sonhou. Né? Então, eu tô até arrepiada de falar, mas é exatamente isso. Legal. Assim, quem vê a websérie consegue enxergar facilmente isso, apesar de ser só 7 minutos. Eu acho que passa bem, né, o conceito. Passa. Ficou bem E legal. o figurino, gente, é a coisa mais linda, porque É ela da época, né? conseguiu Figurino de época figurino ainda, de enfermeira época. de época. Ela conseguiu os móveis da época. E o Lucas Yunes, que é o nosso diretor, ele teve uma sensibilidade tão grande de usar passos dela, sabe? Sim. Takes assim muito específicos e muito bonitos, é onde ela fala realmente se tornou uma coisa romântica, porque todos os homens dessa ala masculina do sanatório eram encantados com ela, mas não era um encanto homem-mulher, era um encanto de como se fosse o paciente sendo muito bem cuidado isso. por uma enfermeira zelosa. E é por isso que ela falou, a Carla falou, que no começo do filme você realmente tem a impressão de que ela é uma enfermeira, até que eu chego e aí a minha personagem é uma personagem recalcada, aquelas pessoas que estão dentro de um sanatório estão mais loucas do que os próprios loucos, não tem um pingo de empatia. Vocês percebem isso nitidamente Era na muito cena comum na da época, morte. né? No hospital psiquiátrico da época, era exatamente isso que acontecia, né? Infelizmente, Exato. né? E principalmente o frescor da juventude da Anitta, eu acho que incomodava muito essa enfermeira-chefe. Ela vê que todos estavam ali, né? E ela, não, você já comeu hoje? Hoje vai ter macarrão, você gosta de macarrão? Ela é muito doce e a atriz que fez de uma forma muito maravilhosa. Então, quando ela já entra assim, eu já falei, não quero, não sei o quê, e pega a bichinha e aí, né, é que vai desenrolar. E tem uma cena que é a cena onde fica mais claro ainda o quanto que essa enfermeira-chefe é uma pessoa que tem o coração no pé. Porque ela morre, a vontade dela é dizer assim, ok, vamos tomar um cafezinho? Né? Isso, já foi tarde, só falta falar isso. Então foi muito bacana da gente fazer, é um dos trabalhos que eu tenho muito orgulho de ter participado e publicamente quero agradecer ao nosso diretor, ao Chu, que era o diretor, o professor, desculpa, tá? Procurando no Google quem não conhece, aliás, acho que todo mundo conhece, né, gente? Por favor. E então foi um trabalho maravilhoso, toda a equipe, pessoa que está assistindo a gente que não pôde estar aqui, a roteirista, gente, porque esse roteiro é digno de Oscar. A roteirista ficou com vergonha de vir. Ela falou assim, Carla, eu não acredito. eu não sei falar em público. E, cara, o roteiro dela foi, assim, o melhor daquele curso que a gente fez, né? Foi escolhido realmente como o melhor roteiro ali. Foi Fala pra ela muito que ela vinha amanhã. sensível. Fala Muito pra ela que sensível. ela vem amanhã. Vou encontrar com ela. Então é isso, gente. Despertar de Anitta. Fernanda Fernandes, você está convocada para cá. Ok. E quando ele convoca, se a gente não vê, ele vai em casa buscar, hein? Cuidado. Eu vou mesmo. Vai. Então, que vocês possam nos dar o privilégio de assistirem, né, o nosso trabalho, Despertar de Anitta. Gratidão por todos vocês estarem aqui, principalmente ao Rio Webfest, que proporciona essa possibilidade da gente estar trocando tudo isso e incentivando, porque assim como eles disseram que a vida mudou, com toda certeza, quem está aqui, gente, não sai do mesmo jeito. Não tem como sair. Então é isso. Despertar de Porque Anitta. quem não é da área não assiste websérie, não assiste curta, não assiste. A gente assiste o que está no cinema, o que está no Netflix, né? Eu acho que assim, esses festivais proporcionam as pessoas a... Poxa, vamos tentar ver? Vamos lá, vamos conhecer? Eu acho que isso é muito bom. E o Despertar de Anitta tem um tom assim de cor do filme que eu gostaria... Eu acho que o microfone dela tá falhando. Alguém confirma aí pra mim depois. Oi, Que o microfone dela tá falhando. Então é um tom suave, sabe? São cores suaves, pastéis, assim, bem naquela tonalidade de sonho mesmo. Arrasou. É muito legal. Parabéns, obrigada aí. Que isso. Rubens! Sim, A gente tava falando que a galera, assim, é difícil a galera assistir websérie e tudo mais, mas agora a gente vai falar com uma galera que tem uma fanbase de websérie, meu filho, que eles lançam websérie a milhões e milhões de visualizações. Rubens, e aí? Bom, vou falar um pouquinho, vou tentar passar um pouquinho, uma introdução do que são as séries, e vou deixar para vocês falarem um pouco das experiências de vocês. A primeira série que eu vou falar é da Por que eu faria isso? É uma série que é feita por atores teens, mas ela tem um assunto e abordado de uma forma dramática muito, muito madura. Então foi um desafio gigantesco para a galera entender aquele tipo de assunto e não deixar banal. Assim como
Você estava falando sobre o mundo ser machista, porque o mundo ele é construído na visão de uma ótica masculina, né? E as histórias, tudo que a gente sabe, os conceitos, na maior parte do tempo a gente está vendo uma visão masculina, a gente está debaixo dessa nuvem. A gente ali, o texto é feito pelo Edu, né? O Edu Gil. Ele fez o Que roteiro, não veio. ele tá vindo, ele tá. Olha, Ele tá na minha olha, e lista. ele tá vindo com um presentinho, tá? Tá vindo com o filho dele que nasceu, Matias, que é uma Ah, coisa ele mais linda do mundo. trouxe! Ah, então tá desculpado, por isso essa demora. É difícil ter filho pequeno. A gente tem uma escola com muitas meninas. Então é sempre um desafio pra gente contar histórias onde as meninas serão protagonistas, porque nós somos homens e a gente está há muito tempo nisso, então a gente ficou muito sensível para poder contar uma história, mesmo que a gente não tenha o poder de contar uma história feminina. E nessa história desse drama, a gente tem um acontecimento e temos duas óticas. Esse acontecimento acontece numa festa e uma menina é supostamente abusada. E nesse lugar, a gente consegue botar duas óticas. A ótica da menina, que foi abusada, e a ótica do menino que está falando que não abusou. E isso gera uma rede de confiança e desconfiança muito grande. Mas uma das coisas que o Edu, pela sensibilidade dele, ele tentou mais passar é como é mais fácil acreditar no homem, por incrível que pareça, assim. Como que o cara fala e todo mundo fica. Aí quando a menina fala, isso soa estranho. Então essa série ela carrega um peso bem forte. E os atores carregaram isso de uma forma espetacular. Assim. Eu vou deixar um pouco a Sayuri falar para ela explicar um pouco o que ela sentiu. Essa série, ela na verdade nasceu de uma oficina na escola. É uma oficina feita justamente para ser, além de só uma aula, uma forma de se puxar ao máximo e desafiar o nosso próprio acting ao máximo. Então, todos os exercícios eram tentando dar o nosso melhor e até conseguir dar melhor do que o nosso melhor. E com uma turma muito linda e muito legal e muito unida que foi surgindo, veio a ideia de fazer uma websérie pro Rio Webfest com o elenco Team. E acabou dando muito certo, a gente fez em muito pouco tempo, acho que foi uma semana, todas as gravações, com menos até. E, inclusive, a atriz principal tá ali, a Anna Seidel, que arrasou demais. E essa série, ela é muito impactante e eu acho que ela carrega muito dessa energia de uma atuação com muito peso. E Isso que eu queria te perguntar, essa questão dessa atuação com peso, assim. Esse é um tema muito, muito sensível. E aí, como é que vocês pensaram nisso, vocês, enquanto meninas muito novas? Como é que vocês Então. pensaram quando leram o roteiro? o roteiro é genial. O roteiro é muito genial. Em nenhum momento, assim, entre os dois episódios, cada hora parece umas provas a mais ou a menos para uma pessoa ou para outra pessoa. E o roteiro ajuda muito a gente a conseguir ter essa sensibilidade. Mas eu acho que a gente estava numa vibe, assim, muito, muito unida entre grupo e muito emocionalmente, assim, ativa na atuação. Já, por conta dessa oficina. E então foi muito ensaio, assim, a gente ia todo dia pra escola, ensaiava até de noite, a gente ficava, todo mundo, assim, dando a vida pra isso, porque todo mundo se apaixonou muito pelo roteiro, pela ideia e pela família que se criou. Que se criou uma família, a gente, inclusive, tá com ela praticamente inteira aqui, dá pra ver. E todos os atores, é uma coisa que foi o que a gente mais prezou. Todos os atores, mesmo aqueles que têm uma fala num episódio, vieram com 100% todo o peso necessário e toda a sensibilidade necessária pra carregar essa história. Esse negócio de ter só uma fala, às vezes parece, tipo, tão desinteressante, mas pra gente que faz, entende o quanto é importante que esteja todo mundo ali, né? Mesmo com todas as falas e todas as pequenas falas, assim, a gente tá sempre construindo inteiro, todo mundo é tão importante pra aquilo
que faz sentido, né? Às vezes nem tem fala, né? Às vezes nem tem fala. Despertar de Anitta tem 2 atores que dá ala masculina que não tem fala. Às E vezes não eles tem fala. passam toda a informação ali que precisa passar. né? Tem ator que até sem fala consegue fazer uma coisa incrível. Eu vi de Fernanda Montenegro, que ainda estou aqui. Inclusive, ela deveria ganhar o Oscar por essa atuação. Assim, incrível quando ela fica olhando pra gente na câmera. É uma coisa incrível. Vamos falar sobre outra série. Bom, a outra série é uma comédia, e aí a gente tem uma história sobre um rapaz. Na verdade, começa como uma primeira cena totalmente romântica. Parece que a gente está vendo um filme de romance e a gente vê um casal se conhecendo, e um sendo muito lindo com o outro, e os atores estão muito carismáticos, estão muito apaixonantes. E, de repente, aquilo vai dando uma volta, e a gente vai entendendo que aquela menina, ela, na verdade... Não sei se eu posso falar. Eu posso falar, né? Pode tudo. Pode, Aqui, pode. No primeiro episódio aparece. A gente descobre que ela é vampira, e que todo mundo da família dela é vampiro, e o cara que tá ali querendo ter um romance com ela, na verdade, é um caçador de vampiro. Eita. E a história vai ficando cada vez mais... É uma comédia meio caricata em algum ponto, onde a gente faz algumas analogias sobre qualquer... Nós temos os vampiros, né? Os vampiros, eles são uma ordem, eles são pessoas, é quase uma religião. E como por baixo daquela religião... Completamente apaixonado ali na primeira cena. E aí a gente vai pra última cena e ele tá querendo matar ela mesmo. E é por aí, assim, a sério. Tem toda essa questão dos vampiros que é muito legal, e acho que uma coisa sobre não só a questão da linguagem, né, uma comédia, mas que foi muito trabalhada com o Edu, com o Rubens e com todo o elenco, de ser uma comédia que não se vende pra comédia, que a gente não tá fazendo piada por fazer piada, que as falas que estão ali são falas que os personagens estão falando pros outros, de verdade, e por isso que é engraçado, e não porque eu tô, sei lá, fazendo malabarismo e caindo no chão, sabe? É um negócio muito pastelão, não. E foi muito legal também, como ator, né, trabalhar dentro desse espaço de não fazer piada. A gente que é ator, a gente gosta de dar palma, a gente gosta de será que deram risada e tal? Não, mas é sério dentro da comédia. Então, foi muito legal trabalhar dentro desse espaço, trabalhar com o elenco todo. E a série é isso, é esse trama de vampiros de um jeito bastante diferente. Eu nunca tinha visto essa sacada perante o tema de vampiros, e eu achei muito legal trabalhar nessa série, foi um projeto muito gratificante. O Edu foi genial no roteiro. E ele escreveu os 2 roteiros ao mesmo tempo. Então é uma cabeça genial mesmo. As piadas que tem, essa questão dos vampiros, é meio que uma religião, é uma coisa assim, acima, né? Que eles se tratam como se eles fossem acima de tudo. Na série eu faço a Daisy, que é a protetora master da menina que se apaixonou pelo Nando. E ela não quer deixar ela ser a vampira. Esqueci. Acabei de falar. Não. A Ana. Se apaixonar por um humano. Porque os vampiros não podem se casar com humanos. Então, eu acho que a série foi muito legal de fazer, foi muito divertida. A preparação foi muito divertida. E eu já quero aproveitar também, já que eles já falaram um pouco da série, para agradecer a produção, que foi incrível. A Isa tá aqui meio que representando a produção, assim, em questão de direção de arte, e elas foram incríveis em todos os cenários, todos os detalhes que elas fizeram. Foi a Michelle, que tá em Porto Alegre, foi muito lindo e muito em pouco tempo. Então, é incrível fazer parte disso. Mesmo. Assistam a série, quem não assistiu, tá muito legal. Tá no YouTube. E cadê a duas vampira? As 2 séries. Cadê a vampira?
Eu sou vampira. Ela é vampira. Não, cadê a vampira? Ela não veio. Ela não veio, Não tá a aqui, Ana não tá conseguiu vir. trabalhando em Porto Alegre. Ela tá com a estreia de uma peça, ela não conseguiu vir. Exatamente. Mas daí eu vim. Eu sou a apresentadora. Representando a classe toda. Claro. Tá óbvio. certíssima. A E mãe os de humanos. todas. Cada um tá representando uma área da. Cada um da tá representando o série. seu. Os humanos, né? Eu represento os vampiros, que Pronto. são muito Você tá melhores. representando os humanos mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, na primeira cena eu represento os humanos, daí na última cena ali do primeiro episódio, os psicopatas, né? Então, é porque eu ia falar isso. Até entre nós humanos temos algumas diferenças, né? Principalmente na urna. Gente! Recebemos vocês no meio aqui do painel, Raíssa e Samuel. Bem-vindos de volta. Obrigada, que prazer estar aqui de novo. Prazer meu receber vocês, que agora a gente já virou melhores amigos, que a gente já fez um painel juntos, então a gente tá amigos. E hoje vocês vieram representar qual série? Então, bom, gente, boa tarde para todo mundo, parabéns pelos trabalhos. Desculpa, viemos correndo, até tô meio pegante ainda, porque é sedentarismo, né? Enfim. Eu e Samuel somos os fundadores da Tinta Preta Filmes, somos diretores, atores e temos uma assinatura como do criativo, porque muitos filmes a gente dirige juntos. E o que a gente dirige juntos tem a assinatura Rebimboca, é assim que a gente é conhecido. E a gente faz muitos trabalhos para o nosso Instagram, a Rebimboca, que é onde viramos criadores de conteúdo. E estávamos falando aqui ontem com outras duas séries que estamos, que é Privilégios e Telecurso Rebimboca. Assistam hoje, vai estar no festival. Mas hoje a gente está aqui para falar de uma publicidade. Isso não é uma publicidade. Se chama Se Isso Fosse Se Uma isso Publicidade. fosse uma publicidade, verdade. Porque fazemos muitas publicidades por lá. E acho que essa publicidade foi uma grande brincadeira com o que a gente ama fazer. A gente ama fazer publicidade e a gente... Depois que a gente montou o Instagram da Rebimboca e tudo, só pelo Instagram da Rebimboca a gente já trabalhou com cerca de mais de 40 marcas, já fizemos cerca de 70 publicidades. E acontece que teve um momento que a gente quase viu, assim, tanta coisa, que meio que a gente já sabe as fórmulas, sabe? E a gente quis fazer uma brincadeira com isso. Tipo, chegou uma marca pra gente e a gente pensou, cara, se isso fosse aquele comercial muito padrão, ia ser isso ia me gerar isso. E aí a gente resolveu criar e propôs isso pra marca, que foi uma coisa muito maluca, tipo... porque é esse o padrão mesmo que se faz e deu certo, eles toparam e a publicidade ficou muito legal. E quer falar um pouquinho? Porque é uma marca de bebida, né? E a gente está muito acostumado com uma marca de bebida que é com muita refrescância, então aparecem muitas coisas e tudo mais, né? Então a gente fez uma brincadeira de, na verdade, se isso fosse uma publicidade, a gente ia fazer tal coisa, mas assim, sugerindo essas coisas. E no final é uma safadeza, porque a gente faz tudo, né? A gente faz tudo, mas brinca com... Na verdade, a gente não precisava de nada disso, porque... E essa publicidade foi inicialmente pensada para qual mídia, para onde? Pro Instagram. Pro Instagram. Exato. Diretamente. Diretamente. E é muito legal isso mesmo, porque como a gente faz muita publicidade, a gente recebe muito briefing, não sei se tem outras pessoas que fazem publicidade também, provavelmente. Os briefings são sempre, às vezes, muito engraçados, né? A gente... muito óbvios, muitas vezes, né? Então, é muito legal que as marcas acreditem nos criadores de conteúdo, a gente fez essa propaganda como criador de conteúdo, que é abrir espaço também para a gente poder criar uma coisa, assim, disruptiva, né? Uma coisa que seja fora do padrão. Porque a gente pode se surpreender, a marca pode se surpreender com uma publicidade, tipo, fora da caixinha e que alcance com muita objetividade o público que ela quer alcançar. E acho que talvez... Acho que essa publicidade teve esse bônus, que é uma brincadeira que acabou se tornando uma coisa, enfim, trazendo a gente para cá para competir como melhor web publicidade. Então é muito legal, assim, né, a gente como criador de conteúdo e nesse ramo da publicidade, a gente fica muito feliz da marca poder acreditar e falar, pô, eu confio em vocês. Lá no começo teve uma marca também que eu me lembro de ter uma reunião assim também de briefing, eles queriam uma coisa muito óbvia. E a gente escreveu um roteiro que não era óbvio. Tipo assim, era muito sutil tudo e tal. E eu me lembro deles falar, mas será que as pessoas vão entender
A gente falava, cara, confia. E a publicidade foi um sucesso. Depois a gente teve um retorno da dona da empresa dizendo que ela aumentou naquela época a venda dela em mais de 300% por conta da publicidade. Porque era uma coisa que falava, todo mundo ficava, gente, e por essa eu não imaginava. Mas é pensar um pouco fora da caixa, então é muito legal, né? Mas isso é uma boa pergunta. O sucesso, vocês conseguem medir o sucesso através dessas métricas de conversão de vendas? Ou para vocês rola de um outro jeito? Eu acho que são várias maneiras, né? Tem a conversão de venda, quando a gente tem acesso a isso, porque muitas vezes a marca não compartilha com a gente, né? Às vezes é uma marca muito grande, ela não compartilha com a gente. Mas tem também da própria número de visualização da publicidade, ou um retorno mesmo, do tipo, olha, a gente está impulsionando, a gente vai dobrar esse contrato aí para poder impulsionar mais, porque está funcionando muito. Enfim. Vem desse feeling também, né? Se eles aumentam, querem mais, vem daí. Né? Exato. Então é o caminho. Às vezes tem um retorno da própria marca. Olha, tá dando muito certo, vamos renovar vamos expandir o contrato. Mas. Já teve alguma coisa que vocês gostaram muito de fazer e a marca falou assim, então é isso, obrigado pelo contrato, vai ter uma próxima. Teve vários que falaram, nossa, isso é muito legal, bicho. Isso... E a pessoa falou, maravilhoso, foi ótimo. Mas vamos estender não, gente? Não. Só foi bom, só. Já teve surpresas assim tem de tudo. Mas já teve várias ideias que a gente falou, cara, essa ideia é muito boa. E apresentou na reunião e a marca. Vamos fazer outra coisa. Mas já teve também da gente entregar o vídeo e a marca falar assim, cara, dá tempo da gente gravar um pra televisão assim? Porque a gente grava, a maioria... Tem publicidades que a gente grava na horizontal pra fora da rebimboca ali do Instagram, né? Mas no Instagram é tudo vertical, porque é de criador de conteúdo. E aí já teve marcas dizendo, e a gente assim, calma, mas você precisa disso em uma semana? Enfim. Também publicidade que a gente fez, e que foi também uma opção, uma ideia que a gente deu pra marca, era, e se a gente fizer ela na horizontal no Instagram? Aí que a gente fez como se fosse um trailer de filme e tal, e aí eles também, foi outra marca que apostou e falou, vambora e tal, e funcionou super, foi muito legal, assim. Gente, muito legal. Eu queria dizer pra vocês que a conversa tá tão legal, e foi tão legal que já passou nosso tempo todinho. Nosso tempo já acabou muito rápido dessa vez. E aí eu queria começar por aqui, vamos começar por aqui, pra pedir... Não, vou fazer por aqui, ó. Que aí vocês descansam um pouquinho, tá? Que aí a gente faz assim, agora a gente fala onde a gente encontra a nossa série, onde a gente pode encontrar vocês. Vamos trocar informações de onde nos encontrar, onde a gente consegue assistir Ser Mãe é, Maria Eduarda. Amanhã eu queria só dizer uma coisa que eu não falei, que fica à vontade. Livros são maravilhosos. Você gostou? Eu vou reproduzir isso na minha face no carnaval. Quer dizer, fora dele também, né? A gente não precisa só do carnaval pra brilhar. A gente pode. O festival tá aqui pra isso, venha. Mas às vezes ir à padaria também. Não é? Mais, né? Bota um brilho assim. Bom, Ser Mãe tá disponível nas minhas redes sociais, que são @MariaEduDeCarvalho, tanto Instagram quanto TikTok, e pra olhar pra lá eu tô olhando pro infinito. Ela tá concorrendo na Rio Web Fest nas categorias... Acho que tá nessa aqui, ó. Gente, desculpa. Até a última palavra eu consigo acertar. Ela está concorrendo no Rio Web Fest a melhor roteiro, melhor atriz de comédia, melhor roteiro, melhor atriz de comédia, no caso, melhor roteirista, atriz de comédia, eu também, melhor websérie. Você? Concorreu na categoria. Tem uma categoria de voto popular? De personalidade? Sim. Melhor influencer? Sim. Mas essa aí, deixa eu te contar um negócio dessa. Não! Deixa eu te contar um negócio dessa categoria de voto popular, minha filha. Isso daí é o cão na terra. Isso daí a gente mexe com casa de marimbondo. Né? O que? A fanbase cruz credo. Nada contra. Eu amo vocês, mas o que vocês perturbam a gente no Twitter... O site tá funcionando agora, se você for lá, você vai conseguir votar. Vocês também ficavam reclamando que o site tava funcionando? Gente, alguém desse painel ficava reclamando que o site não tava funcionando? No começo, confesso que sim. Sim, a gente deu uma reclamadinha. Mas nunca mais. Depois que eu percebi que a fanbase de algumas séries era assim, não tinha nem como... Você entendeu porque que o site fica caindo, né? Gente, foram milhões de votos.
Mas isso aí, relaxa, Não, amiga. Isso mas daí a gente assim, não tem. nem cheguei perto demais. Mas achei legal, achei divertido, É né? muito, Até é porque muito. eu não tenho nada a ver com esse É universo da muito. personalidade. Então achei engraçado. Mas enfim, é isso. Mas estou muito grata só pela oportunidade de participar desse evento que eu estou conhecendo esse ano e dessa iniciativa maravilhosa, né? Como eu falei no início, de fazer esses nossos projetos independentes chegarem a mais gente. Estou muito feliz. É isso, obrigado por ter inscrito seu projeto, tá? Eu que agradeço. É ótimo. Onde a gente encontra o Despertar de O Anitta? Despertar de Anitta tá no site da ABC, Cursos de Cinema. Tá no meu Instagram também, que é um Instagram pessoal, profissional, hobby, tem tudo no meu Instagram. É Carla Lhamas, Carla com C, Lhamas é Lhamas. Aqui no Rio Web Fest, nós estamos concorrendo a melhor direção geral com o Lucas Yunes e melhor direção de arte e figurino comigo, Carla Lhamas. Arrasou. E aí, Magda? Onde a gente É encontra o isso seu aí. Instagram, Magda? Meu Instagram, gente, Magda Rezende, o Rezende é com S, 1. Magda Rezende, 1. Obrigada. Magda, eu acho que você foi a pessoa que mais falou seu Instagram aqui no painel, hein? Depois Arrasei? o festival vai te mandar uma notinha fiscal. Olha, gente, mas estou precisando, porque eu tenho uma meia dúzia de gato pingado lá. Então, mais gatos, aliás, eu adoro Tá gato. certo, gente. Eu marco ela não reposta. Aí, o que ela quer, então? Aí fica difícil, né? difícil, né? Engajamento. Tem que Põe saber lá nossas isso. fotos, making off. Você Despertar tem de que ter um Anitta, ela negócio de não reposta. engajamento, garota. Cria um grupo com a tua família. Aí quando você fizer uma postagem, você fala assim, gente, a meta é um comentário, marcar alguém. Faz isso com a tua família, teu Instagram vai bombar. Não é? Aí eu fiquei vendo Aqui, os ó, meninos eu aí aprendi ganhando com rios eles. de dinheiro, né? Coisa, e eu assim, ai, gente, que vergonha no estado. Aí você não me faz isso, agora eu tenho que Não, mas tomar agora a uma galera vai te atitude. seguir, vai Tem te que tomar seguir, uma fica atitude. tranquila. Magda Rezende 1, hein, meu povo? Por favor. E vocês, onde a gente encontra, onde a gente assiste? As duas séries vocês encontram no canal do YouTube da escola, de interpretação Machado Nascimento. Eu posso fazer um agradecimento rápido? Então você pode. Você tem todo o tempo do mundo. Cara, eu quero agradecer muito a Michelle, que tá lá em Porto Alegre. Cara, a Michelle é uma produtora, talvez a maior produtora que eu já vi, cara. Ela faz muita coisa sozinha, de um jeito absurdo. Sozinha não, né? Ela tem a Isa Marque, que é a atriz que já concorreu como melhor atriz aqui, também tá na produção e enlouquece junto com a Michelle. Agradecer a todo mundo que tá envolvido. O Clayton tá ali, também ator, mas também ajuda a gente na pós. A Monique também, que faz parte da produção. O Rafa, professor. Rafa Meirelles. E o Edu, que é o cabeção dessa parada toda. Então... Ele tem um cabeção desse tamanho mesmo, né? Aí fica fácil. Eu não diria isso, mas já que você disse. Detalhe, o apelido dele é Cabeção. Por Ele isso tá que ele falando disse do isso. outro, mas Por isso que ele disse isso. E onde a gente encontra as suas redes, Luísa? é @Luísa Sayuri mesmo. E lá eu também tenho o link da série também no meu Instagram, então vocês conseguem achar por lá. Tá, então deixa eu fazer uma coisa rapidinho, porque eu sei que a série de vocês tem um elenco grande. Vê se você consegue lembrar o nome da galera, pra gente poder Claro. acreditar todo mundo. Claro, eu posso só ir citando aqui. Vai citando. Vai citando. Ali tá o outro protagonista, Rishi. Ele faz o cara que supostamente é Próximo. Carlo, a Julinha, Julia Rolim, Ana Seidel, Anne Rezende igual você, mas não é com S. O resto do elenco não tá aqui, mas Laís, Luísa e Tainá, Babi, Miguel, Aí, ó. Malu, Rigo. Foi todo mundo? Foi? Isso aí. Foi? Se faltar, me lembra depois. Se faltar, eu posto um story daqui e marco todo mundo. Vai lá em Olha! Aí, ó. E Vai aí, ganhar um acha arroba. todo mundo. Quem faltou vai ganhar um arroba. E onde a gente encontra ela não toma café? Também, no mesmo lugar. Escola de Interpretação Machado Nascimento, YouTube, canal do YouTube. Vai querer falar todo mundo também? Arroba de vocês aí. Também, né? Todos os vampiros, aí você me quebra, né? Fala de vocês aí. Meu aqui, por arroba, favor. Rubens Santana, no Instagram. Só isso, Rubens Santana. Só isso. O meu é Bernardo Razador, Rasador. Mas é o meu sobrenome. Sugestivo. Tá? Não, eu juro. Não, mas eu não falei nada, só falei É que o meu sobrenome, eu juro. E tem muita gente.
Tem a Bruna Guimarães, a Bia Lopes, o Matheus Xavier, o Matheus Atz, o Eduardo Wilde, o Vitor Fraga, a Maiara Mozena, a Ana Spor, que é a atriz que está concorrendo a melhor atriz, e eu concorrendo a melhor ator de comédia, o Lorenzo, a Rafa Meg, a Natasha Muraguchi. Acho É que isso. isso. O Vitor eu já falei. E o seu Instagram? É Bernardo Rezador. Não, o dela, desculpa. gatinho. Pô, desculpa. Você achou que eu ia esquecer o seu? Depois disso? É Joana Demari. Simples e direta. Não é Joana Arrasadora, não? Não. Tá. Uma coisa que eu queria arraso, falar, então. gente, peraí. Porque tá um pouco iluminado aqui. Cadê o Matheus? Matheus Peixoto. Matheus Xavier. É porque é muito Matheus, desculpa. Matheus Xavier tá indicado ao melhor ator e ele não veio aqui no painel nenhum dia. Fale pra ele que isso prejudicará a performance dele. Deixa ele avisado. Não, mas na plateia não é aqui. Tá? Mas obrigado, fazer uma menção ao Matheus, que veio também. Matheus tá indicado a melhor ator, esteve no projeto que tava ontem aqui no painel, né? A galera tá firme, né? De E tem indicação. o restante da turma que acabou não participando da série por questão de agenda, mas a Que gente agora fez estão toda a arrependidíssimos. Mas a gente fez toda a preparação junto, então eles estão incluídos nisso. É isso, gente. Muito obrigado por terem conversado com a gente. Gente, olha isso. Eu tô aqui, ó. Então acabou. Acabou não, gente. Vamos. Estamos aqui com eles. Falem pra Falar gente muito os arrobas rápido. e tudo mais. Bom, gente, eu sou a Raíssa Venâncio, então é @Raíssa Venâncio com 2 Os no final. Samuel Toledo. Com 2 Os no final. Tá Mas- combinado? A gente se conheceu, era assim. Achei que foi por Ah. isso aí eu falei, esse vai ser meu sócio. Enfim, foi uma coisa. E marido? O marido O veio. marido veio. É. Eu sou seu marido também, tá? Não esquece não. Mas assim, gente, gostaria muito de falar pra vocês assistirem. A gente tá aqui com essa publicidade, mas assistirem nossa série Privilégios no Instagram. O nosso Instagram é @arrebimboca, ou tem também no do Júlio de Sá, @o Júlio de Sá. E quem tá aqui hoje vai passar 5 horas, assistam. A gente tem todas as séries passando ali no Cine Rio Web Fest. Tá rolando. E pra você que tá em casa, você consegue assistir a série onde eles disseram. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado a todos vocês pela conversa, pelo tempo. A gente tá terminando agora nosso último painel do dia. Ah, Não. Peraí. Eu vou falar de novo, tá? A gente tá terminando agora nosso último painel do dia. Ai, gente, poxa, é isso. Mas a gente vai voltar daqui a pouquinho, porque até hoje, até às 8 horas da noite, a gente tem palestra rolando com programação completa. Você confere em www.riowebfest.net. Você não pode perder tudo que vai rolar aqui hoje. Se você estiver aqui pelo Rio de Janeiro, tá pela Barra da Tijuca, vem pra cá. O Rio Web Fest é de graça, é completamente legal pra você entrar e curtir tudo que tem aqui. E a gente espera você daqui a pouco, aqui no Estúdio Petrobras.